paz do Senhor. Nesta manhã, o Senhor me fala sobre dois aspectos que eu devo endereçar nessa palavra. Todavia, não existe confusão. Então, ou eu sou confusa, ou o Espírito Santo vai se revelar aqui e vai me dar a palavra justa. Então, após ter escrito, quero ser como um vaso novo, e essa palavra veio a mim devido circunstâncias. Por exemplo, você tem uma situação que você quer julgar o seu cônjuge e que você fica julgando, mas ele é duro, mas ele está com repúdio, mas ele está com mulher estranha, mas ele faz tudo errado. E você fica nesse tormento, se tormentando, olhando para o que o seu cônjuge faz, para o que o seu filho faz, para o que o seu vizinho faz, para o que a sua sobrinha ou sobrinho ou neto está fazendo e se atormentando. E isso não agrada ao Senhor, porque nesse tormento, você julga e julgar não vem do Senhor. Não julgareis para não seres julgado. E você está fazendo isso. Então, número 1. E depois, devido a esse motivo, você também está transgredindo os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? Paciência, bondade. Então, quando você está julgando, você está pensando mal, você não está exercitando os frutos do Espírito, mas sim os da carne. Então, eu queria falar sobre isso, queria falar também sobre o fato, eu escrevi sobre o vaso novo e vou voltar nesse assunto. Todavia, o Senhor me deu outra palavra, o Senhor quer que eu fale de alguém que está esperando um filho. Ou filho desejado, muito desejado, ou filho que não é desejado devido ao que está acontecendo. Então eu quero te lembrar que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 28. Se você dá uma olhadinha lá, capítulo 28, que quando nós somos fiéis, Deus nos abençoa em tudo que nós fazemos. E o Senhor fala que serão abençoados os frutos do seu ventre, como também a colheita da sua terra, os bezerros, os rebanhos, tudo que você tenha, as verduras, entendeu? E o Senhor fala que vai abençoar, é promessa de Deus para as pessoas fiéis. Mas o Senhor quer que eu fale sobre isso. E é um assunto que de certo eu não iria falar, de certo nunca pensei em falar, de certo não vou pensar que tem alguém aqui que está grávida e que quer provocar aborto. De certo eu não iria falar uma coisa dessa. Não viria nunca de mim. Porque assim do nada eu vou pensar que tem alguém que quer provocar aborto. Ou que tem alguém que está nessa situação, se debatendo com os filhos. Eu sei de uma esposa que entrou recentemente, né? Ela quer os filho muito esperado. Isso aí eu sei, mas o Senhor vem me falar sobre filhos. Não veio de mim. A palavra está em Salmos 129. E o Senhor me falou sobre isso. E eu gostaria de levar até você. Porque se o Senhor me instruiu, se o Senhor determinou esse tempo para mim, tá fazendo a vontade dele, levando a palavra até você, eu dou glória a Deus. Porque diz Salmos 32, versículo 8, escute essa palavra. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Ontem, quando aquela mulher, mas ela não é única, tem várias. E vocês vão notar que
demoro a escutar, faz, para o que o seu vizinho faz, para o que a sua sobrinha ou sobrinho, ou neto está fazendo, e se atormentando. E isso não agrada ao Senhor, porque você, nesse tormento, você julga, e julgar não vem do Senhor. Não julgareis para não seres julgado. E você está fazendo isso. Então, número 1. E depois, devido a esse motivo, você também está transgredindo os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? Paciência, bondade. Então, quando você está julgando, você está pensando mal, você não está exercitando os frutos do Espírito, mas sim os da carne. Os da carne. Então, eu queria falar sobre isso, queria falar também sobre o fato, eu escrevi sobre o vaso novo e vou voltar nesse assunto. Todavia, o Senhor me deu outra palavra. O Senhor quer que eu fale de alguém que está esperando um filho. Ou filho desejado, muito desejado, ou filho que não é desejado devido ao que está acontecendo. Então eu quero te lembrar que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 28. Se você dá uma olhadinha lá, capítulo 28, que quando nós somos fiéis, Deus nos abençoa em tudo que nós fazemos. E o Senhor fala que serão abençoados os frutos do seu ventre, como também a colheita da sua terra, os bezerros, os rebanhos, tudo que você tem, as verduras, entendeu? E o Senhor fala que vai abençoar, é promessa de Deus para as pessoas fiéis. Mas o Senhor quer que eu fale sobre isso. E é um assunto que de certo eu não iria falar, de certo nunca pensei em falar, de certo não vou pensar que tem alguém aqui que está grávida e que quer provocar aborto. De certo eu não iria falar uma coisa dessa. Não viria nunca de mim. Porque assim do nada eu vou pensar que tem alguém que quer provocar aborto. Ou que tem alguém que está nessa situação, se debatendo com os filhos. Eu sei de uma esposa que entrou recentemente, né? Ela quer os filhos muito esperado. Isso aí eu sei, mas o Senhor vem me falar sobre filhos. Não veio de mim. A palavra está em Salmos 129. E o Senhor me falou sobre isso. E eu gostaria de levar até você, porque se o Senhor me instruiu, se o Senhor determinou esse tempo para mim, tá fazendo a vontade dele, levando a palavra até você, eu dou glória a Deus. Porque diz Salmos 32, versículo 8, escute essa palavra. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Ontem, quando aquela mulher, mas ela não é única, tem várias. E vocês vão notar que eu demoro a escutar, porque muita gente, inclusive se você mandou algum testemunho ou pediu minha atenção e não recebeu, por favor, me lembre, fala, irmã, você está aí? Alguma coisa assim, porque são nos meus contactos, no meu telefone, eu gravo todo mundo com o nome, o sobrenome, porque assim não vou confundir. Se tem uma Maria, eu vou saber qual Maria é essa, e quando eu falo com essa pessoa, eu sei qual é a fisionomia. Quando Deus me fala daquela pessoa, eu sei pelo menos a fisionomia, porque eu não consigo gravar os nomes. E eu tenho mais de 4.000 contatos no meu celular. Já tinha antes de pregar a palavra de Deus, mais de 3.000. Então, imagino que está mais de 4.000. Então,
Deus te instrui, Deus está te dando essa oportunidade maravilhosa. Sabe, quando as pessoas preste atenção, quando as pessoas te veem, e aí, seu esposo voltou? E aí, você conseguiu aquele trabalho? Eles nunca te perguntam, e aí, você fez seu concerto com Deus? E aí, você está feliz com Jesus? Essa coisa que você escuta, olha, eu escutava isso muitas vezes, as pessoas dizem, oh, você está feliz com Jesus? E eu, adolescente, eu pensava, que pergunta boba é essa? Como é que a gente fica feliz com Jesus? E não te parece meio estranho? E agora eu sei o significado e vou te explicar. Olha, quando as pessoas te perguntam, elas não te perguntam, você está vivendo debaixo da graça de Deus? Você está entendendo o que é esse cuidado de Deus para com a sua vida? Me conte como é que está o seu crescimento espiritual, não é? Ninguém te fala isso. Se você está vagando por esses grupos aí de restauração, tem quem vai te perguntar qual a fase que você está. Fase número 1, fase número 2. Entendeu? Elas vão te falar isso. Mas não é assim. Porque entre Deus e os homens, existe um mediador. E você fala, irmão, o que tem isso a ver com o que você está falando? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero falar o que eu quero falar e Deus me leva para falar sobre outros deuses, sobre o concerto. Sempre, sempre. Então, a pessoa que te vê na rua e te pergunta essas coisas, você fala, nossa, sabe? Isso aí que você está perguntando não aconteceu, mas está acontecendo muitas outras coisas que eu não sei nem como descrever. Tanto tem sido o agir de Deus na minha vida, porque o que aquela mulher estava falando ontem, cada palavra que ela colocava era um testemunho. Mandava outro áudio, eu postava, a mulher, outro testemunho, testemunhos. Sabe por quê? E no final, quando ela falou, irmã, Deus tem me abençoado tanto. Isso aí que é a glória da segunda casa. Aquela primeira casa era do velho homem. Era da que você era idólatra, era que você não dava atenção para Deus, era que você não sabia quem era Deus, era que você não entendia as instruções do Senhor, era que você ficava apegada, se o pastor não orar por mim, se aquele irmão não me falar, se eu não ouvir aquilo outro. Hoje tem uma irmã que eu vou postar o testemunho dela, ela falou assim, irmã, olha, tudo que você me falava, aquela história que eu falei semana passada, eu tirava a orelha dessa mulher, eu não puxava não, eu tirava, falei assim, irmã, olha, Deus não desiste da gente, mas nós somos humanos, e eu vou te falar uma coisa, eu tô saturada, eu tô desistindo de você, faz o seguinte, vai ouvir os áudios, depois volta para mim. A semana passada, essa semana, ela tá contando, o marido voltando. Deus ouviu todas as orações. A oração do terremoto que ela fazia era, Senhor, faça com que ela tenha nojo e que tudo venha ser revelado, que venha tirar o véu, que seja rasgado o véu que está cobrindo entre meu esposo e essa mulher estranha. O homem agora está tomando nojo da mulher estranha, porque essa mulher orou as palavras justas. Não é que escreveu lá, não é que a que eu passei dizendo, olha, fale assim, eu estou te dando a indicação, é o Espírito Santo que vai te instruir. Quando eu falo uma palavra, é o Espírito Santo que vai te tocar. Amém? Então, Deus me fala sobre essa coisa de filho. Filhos são bênçãos. Porque está escrito na palavra de Deus que os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E prestem atenção, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vós. Aí você, não, vou sair daqui, meu esposo saiu de casa e eu tenho que sair daqui então, eu vou fugir daqui, eu quero fugir dessa história. Não, seu Deus vai te abençoar onde Ele te colocou. E se você sair, você cai na espada lá. Essa é a palavra do Senhor.
Você está fugindo da espada aqui, Deus vai lá também, a espada vai lá. Porque Deus quer que você saiba o que é a glória da segunda casa. Porque olha o que aquela mulher falou, a testificação do Espírito e da palavra do Senhor. Irmã, eu estou ganhando 8 vezes mais do que eu ganhava. Ela achava que ela estava na bênção, estava perto do esposo, estava na segurança. Ela agora está perto do Senhor. Ela agora tem no altar dela, tem o Deus de Israel. Tem o leão da tribo de Judá. Tem o Criador do universo, dos céus e a terra. E ela deixou de adorar ídolos. Ela disse que na cabeceira da cama dela tinha tantas imagens que o esposo dela chegou: nossa, você está mexendo com macumba? Porque é macumbeiro que coloca imagem por todo lado, né? Não, ela agora adora um Deus. E ela está vendo o agir de Deus. E desculpa se eu falo sobre idolatria. Passa. Porque esse, eu não sei por que eu tenho que falar, mas Deus conhece os membros, ou quem é que vai me ouvir. Porque a idolatria impede a sua comunhão com Deus. Tem outra coisa. Embora você esteja achando que é românticozinho, tá com o santinho perto do seu seio, carregar um santinho o santinho que provoca ganhar dinheiro, né? Me te falaram isso e você acredita. Você carrega um crucifixo, o crucifixo foi santificado. Desde quando Deus santificou o crucifixo, eu não sei, não é? Desde quando a gente faz de objetos de adoração, objetos de amuletos. Isso não pode acontecer. Não pode. Agora, para te falar a verdade, a minha arma é a minha Bíblia. Eu tenho que viajar, eu tenho que carregar a minha Bíblia. Não porque a Bíblia como livro, mas a Bíblia como a palavra de Deus, porque eu tenho que me alimentar todos os dias da palavra de Deus. E assim é a nossa alma. Se você não se alimenta, vai acontecer a tragédia. Nossa, irmã, dramático assim? É dramático assim. O diabo ruge ao seu derredor, ao meu derredor. O diabo ruge, ele está examinando tudo que você fala. Ore em silêncio. Louve a Deus com a sua voz, expulsa com a sua voz. Ore em silêncio. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Meu Deus, já está com 13 minutos e eu ainda não falei sobre o vaso, sobre ser o vaso. Mas eis que essas palavras, eis que diz o Senhor, contudo, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Não sou eu que estou falando. Isaías 64, versículo 8. E quero lembrar para vocês, quando Deus disse a Jeremias, porque Deus fala conosco, Deus fala. Deus disse a Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Aí Jeremias deve ter pensado: na casa do oleiro, o que eu vou fazer lá naquele homem? Fazer o que lá? Que assim é o ser humano, né? Deus te manda fazer uma coisa. Irmã, vai lá, ajuda a missionária Flávia. A missionária Flávia está numa situação, abriu uma nova igreja, mulher de Deus, o pastor, o marido dela, homem de Deus, Assembleia de Deus, daquele tempo antigo, que não existe mais, né? Pastores que oram, pastores que não querem pedir dinheiro. Não pode, eles não podem, porque eles querem ver Deus usar as pessoas. Ela vai lá, ajuda uma pessoa assim. Mas eu só dou meu dízimo aqui para o meu pastor, porque se eu dar para ele, né? Quem falou isso com você? A sua oferta você dá porque Deus tocou no seu coração. Se é para ajudar o missionário Érico, que está lá no cafundó do Judas, porque o menino está lá numa grota da vida, que pastor com gravata importante, não vai lá não. Você não vai ver um Sila Malafaia da vida indo lá não.
ou aquele ali que pede o dinheiro da Universal. Você não vai ver ele lá, não. Não vai. Porque a humildade daquela, ninguém está financiando ele. Eu quero tirar todo o dinheiro desses pastores e falar, vai lá fazer a obra igual o missionário Érico está fazendo, ou igual a missionária Flávia está fazendo com o marido. Não são muitos. Sabe por quê? Porque são muitos chamados, mas são poucos os escolhidos do Senhor. Deixa eu voltar no assunto que eu estou desviando. E aí Deus falou, oh, Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Aí Jeremias, humildemente, foi à casa do oleiro e olhou o oleiro trabalhando, né? Vou ver o que é, vou observar aqui o que é que Deus está querendo que eu faça com esse oleiro, ou falo com esse oleiro. Não, Deus queria falar com o Jeremias. Aí Deus disse a Jeremias, olha, Jeremias, os israelitas, eu vou fazer deles como fez o oleiro. Como barro nas mãos do oleiro, assim eles serão nas minhas mãos. Como barro nas mãos do oleiro. Isso está escrito lá em Jeremias, capítulo 18. Pode começar do versículo 1, porque está escrito isso. Eu estou falando com minhas palavras, mas está escrito mais ou menos assim. Que o barro, que eles serão formados. Então, quando Jeremias veio na casa do oleiro, estava farmando e o vaso estragou. Aí o oleiro fez de novo, moldou. Então é isso. A irmã Ana está sendo moldada. Você está sendo moldado. Deus trata. Ô, irmã, mas esse homem é desse jeito. Essa mulher, irmã, ela está fazendo isso. A mulher está mentindo, irmã. Eu tenho que desmentir ela. Minha mãe é assim, irmã. Minha mãe está lá na macumba. A minha mãe está na idolatria. Meu irmão é andarilho. Meu irmão, o que eu faço? Como é que eu vou pregar para esse povo? Como é que eu vou alcançar esse povo? Quem é o homem para questionar a Deus? Romanos capítulo 9, versículo 20. Quem é o homem para questionar a Deus? Para questionar o poder de Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, porque me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e o outro para uso desonroso. Deixa Deus cuidar. Se ele está lá andarilho, você está no deserto. Qual é a diferença? Se ele está lá na prisão, você está sendo andarilho. Qual é a diferença? Deus trata, Deus molda. E em Timóteo capítulo 2, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 20 em diante. Numa grande casa, eu já visitei vários castelos, como vocês sabem, de certo viram no meu Instagram ou no que for, porque eu não escondo, o meu perfil é aberto, ou no meu status, vocês notam que eu visito lugares de honra. Agora preste atenção na palavra do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata. Numa grande casa, agora me fez lembrar. Eu convidei uns refugiados da Guatemala aqui na minha casa. E antes de comer, eu coloquei a mesa, eu servi a mesa como se eu estivesse servindo, se a rainha tivesse vindo na minha casa. Claro que ela não vem, nunca veio, nem sei se vai vir, porque é nas mãos do Senhor, eu não tenho essas inspirações. O rei que eu quero na minha casa é o Senhor, meu Deus. E eu servi a eles com a honra devida, com velas, com
com as minhas, eu não guardo os meus aparelhos de jantar. Aí eu tô vendo eles tirando foto. Eu falei, mas irmã, mas você já tirou várias fotos? Você gostou dessa mesa desse jeito? Ela falou assim, ele falou, irmã, que ele fala espanhol, né? Não sabe falar inglês. Falou, irmã, eu nunca tinha comido em pratos de ouro. Eu falei, meu Deus, pratos de ouro, irmão. Ela falou assim, a minha esposa me contou que o seu bacalhau, não sei como é que chama em português, que o seu aparelho de jantar, de chá, porque são muitas peças, são banhados de ouro. Olha para você ver. E eu nunca tinha dado importância a isso. E agora eu estou mencionando. Muitas vezes a gente dá importância, né? A essas coisas efêmeras da terra. Ah, e aí, você comprou seu carro novo? E aí, seu marido já voltou? Vai voltar? Olha as coisas efêmeras dessa terra. O que você quer mesmo é ser barro de honra. E é na palavra lá, 2 Timóteo, capítulo 2. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Assim aquela esposa disse ontem, irmã, eu quero anunciar para todo mundo, irmã, a minha transformação, eu quero que outras pessoas saibam. Então é isso, irmãos. Quando te perguntarem, e aí, você está no emprego novo? Você fala assim, olha, você quer saber do meu emprego, mas eu queria te falar o que Deus tem feito na minha vida. Menina, minha transformação, eu estou mudando de água para vinho. Deixa ela mudar de assunto. O que foi? As orações, eu sei orar agora, eu sei confiar no Senhor, sei descansar no Senhor. O Senhor cuida de tudo, da minha vida. É mesmo? E diz lá o salmista em Salmos 37, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. E aí você vai testificar, você vai testemunhar hoje. Você que quando o esposo saiu achou que ia cair o mundo. Aí Deus te mostrou que Ele é o Senhor, que é Ele que você tem que adorar. E talvez eu vou ter que gravar nessa palavra de novo amanhã e vou chamar de parte 2, porque eu não sei o que o Senhor quer me falar sobre crianças, sobre alguém que está esperando crianças. Lembre-se que filhos são heranças do Senhor. Lembre-se que nós aqui estamos de passagem. O filho, o esposo, Deus nos assenha, Deus nos dá, nos confia essas pessoas. Não significa que eles são a nossa vida. A nossa vida você tem que respirar o amor de Deus, a bondade do Senhor, a benignidade do Senhor, os frutos do Espírito. E viver debaixo dessa graça, essa felicidade de estar feliz com Jesus, é isso, é essa graça, é viver debaixo da graça. É quando vem a tempestade, você vai caminhar e raio nenhum vai te pegar. É como se você estivesse debaixo de uma tempestade. Eu não estou falando para você caminhar debaixo do raio, porque a gente não pode fazer essas coisas, né? Sabendo que vai te fazer mal, você vai lá, entra dentro do fogo, entra lá no dilúvio. São figurativos. Você vai fazer, porque a mulher ontem me dizia, irmã, e ele perguntou do divórcio, e eu falei, ele me pedindo para assinar um papel, eu falei do divórcio, ele falou que não lembrava que divórcio, porque Deus cuida, porque ela não colocou, vou divorciar, tá querendo me divorciar. Se ele quiser divorciar, deixa ele divorciar. Você sabe bem, tem uma mulher aqui que tá no grupo, não sei quanto tempo, me perguntando, irmã,
o marido está entrando com divórcio. Eu vou, deixa ele entrar, irmã. Cadê seu posicionamento? Você está ouvindo os áudios? Ah, não tô não. Então fica aí vagando no deserto, irmã. Fica aí glorificando o que o inimigo faz. E faz, irmãos, e faz. Você não ouve o áudio de hoje, que falou sobre o vaso, que falou sobre o que vão te perguntar. O inimigo vai e te cobra isso mesmo. Vai lá e manda o mensageiro de Satanás para te perguntar isso mesmo. Aí você no outro dia vem, ô irmão, você acredita que me afrontaram? Você acredita, irmã? Eu falo, mas irmã, que estranho, porque ontem mesmo eu falei sobre isso. Ah, é, irmã, mas eu não ouço os áudios. Então fica aí, irmã, trabalhando com Satanás, dando louvor ao que ele faz, às obras do diabo. É desse jeito. Não tem outra palavra, eu não posso procurar outra palavra. Mas, irmã, você vai assim direto no assunto. Ô, irmã, mas eu quero chorar por tudo que o diabo está fazendo na minha vida. Deixa eu chorar com a senhora. Irmã, não vem me contar o que Satanás está fazendo, não. Se você não quer ouvir os áudios, se você não quer se posicionar, se você não tem seriedade com Deus, se você não está interessada, não vem perder meu tempo, não. É isso. Não vem perder meu tempo. Oi, mamãe, você está puxando minha orelha? Claro, se eu não puxar, vou passar a mão. Oi, irmão, tá certo. Não ouve os áudios, não. Não fica no meu grupo, não. Não ouve, não, viu, irmã? Fica esperando que eu mando para você todo dia um. Você tem 14 vagas no segundo grupo. Eu estou fazendo limitação? Não. Tem grupo que está com 257 membros? Tem. Mas quando um grupo cheia, enche, o que eu faço? Eu abro outro. Agora, o grupo que eu quero encher é o grupo dos que estão se convertendo. E sabe quantos são? Sabe quantos são? Todos os que ouvem os direcionamentos estão se voltando a Deus, estão abrindo o coração, estão se consertando diante do Senhor. E são muitos. E sabe quantos que Deus está trazendo os cônjuges? São muitos. Nem ainda eu coloquei no grupo dos acompanhamentos, que graças a Deus já passou de 100 pessoas. Glória a Deus por isso. Os que estão com os casais que estão já ou vivendo em casa ou se aproximando. Mas para te ser franca, se você já está restaurada, eu te coloco naquele grupo também, porque significa que a minha missão com Deus está se cumprindo. Porque o que Deus está interessado é na sua vida, é na sua salvação. É nessa comunhão que hoje a irmã falou, irmã, você acabou de mandar essa mensagem para mim? Ela fez um depósito, né, para o missionário Érico, e eu esqueci de agradecer, esqueci até de olhar, porque eu fui falar da vida dela, fui glorificar o Senhor com ela, das coisas que está fazendo, e não olhei. Olha o tempo de Deus, olha a hora de Deus, porque não é minha, não é, irmã Ana. Não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu? Irmã, me perdoe. Eu acordei e vi. Pensei nela. E falei, irmã, me perdoe. Eu nem passei para o missionário Érico e nem te agradeci. Desculpa pela má educação. Quando eu passei para o missionário Érico, ele falou umas palavras lá. Ele abençoou essa mulher de um modo. Ele não sabe quem é ela. Ela não sabe quem é ele. Eles não têm o contato de um ao outro. E ele falou essas palavras, abençoando ela. No momento que eu mandei o áudio para ela, abençoando ela também, porque o que ela fez, porque eu sei o que esse missionário Érico faz e como é que ele trabalha, e a honestidade, né, com Deus. Ela falou, irmã, eu acabei de sair do joelho e falou, Senhor, eu quero uma confirmação, eu quero uma palavra. Ela falou, irmã, eu tinha terminado de levantar do joelho, eu estava levantando do joelho e a sua mensagem, pá. Aí vem a mensagem do missionário Érico, abençoando essa serva,
Olha, preste atenção no agir de Deus. Por que essa mulher não deu lá para a igreja dela? Ela nem sabe onde é que está missionário Érico. Missionário Érico está numa grota tremenda. Sabe por que é tremenda? Que para você ir lá visitar ele, porque quando eu fui visitar ele, ele teve que me encontrar numa entrada de uma cidade, não sei da onde, porque ninguém consegue lá. Não, o negócio tem que atravessar rio, a estrada é de chão, se chover você fica lá alagado e companhias várias. Mas o que eu quero te dizer é isso, que o Deus que cuida do missionário Érico é o Deus que cuida dessa serva, é o Deus que cuida de mim, porque isso aí foi exemplo para mim da fialdade. Essa mulher não é rica, ela não é rica, ela está sendo como a viúva que creu e deu o que tinha para Deus. Ela está dando tudo. Preste atenção no mistério de dar. Preste atenção no mistério de crer. Preste atenção no seu silêncio, na sua oração em silêncio. Porque Deus quer falar com você quando você se cala. Deus quer ouvir sua oração, quer confirmar para você quando você se cala, quando você não murmura, quando você não vai lá para o grupo aberto e vai contar o que é que você está com dúvida, quando você não afronta, quando você não questiona ele. Assim ele vai te ouvir no silêncio, como ele ouviu Paulo e Silas. Porque essa oração do terremoto, falei, mama, como é que você inventou? Não fui eu que inventei, não. Essa oração do terremoto já é usada lá na igreja universal. Ela é usada na igreja universal. Não estou te falando para ir para a igreja universal, de modo algum. E se você está lá, fique atento, porque de graça dais, de graça recebeis. Deus vai cobrar de quem cobra dinheiro. Ai, mas se eu não dar dinheiro para aquele pastor, ou se eu não dar dinheiro para aquele profeta, ele vai profetizar contra mim? Repreende em nome de Jesus. Caia por terra todo aquele que se levantar contra você. Você vive debaixo de quê? Da sombra do onipotente ou debaixo da sombra do pastor, ou debaixo da sombra do profeta? Em nome de Jesus, vive debaixo da sombra do onipotente. E descansa. E esse áudio hoje, 33 minutos, que seja para edificação da sua vida. Se você não puder ouvir, olha, ouvi metade. Mas eu falei o que eu tinha que falar. Conserta-te diante do Senhor. Joga-te. Dedica para esse Deus maravilhoso. Porque esses testemunhos que estão jorrando vão jorrar na sua vida. Eu sei. Você vai se aproximar. Você vai se aproximar do Senhor. E Ele vai se revelar a ti. Cala-te. Essa batalha não é sua. Essa peleja você não vai ter que pelejar, não. É do Senhor. Ele quer que você tenha essa experiência. Ele quer que você tenha essa experiência. Para de ficar focado em homem, no trabalho, no que tem que comer, que não tem que comer. Se ele veste as asas as aves e os lírios do vale, quem dirá você que ele criou, que tem fôlego, que tem alma? Vai se dedicar a Deus, vai buscar, vai louvar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que vai trazer honra para essa segunda casa. A segunda casa não é o segundo marido, não é a segunda volta do marido, não. É a volta de Jesus na sua vida. É o seu transformar, é o seu nascer de novo. Nasça de novo.